Vou dar 3 dicas hoje importantes para você sobre alfabetização na educação infantil, na fase de 3, 4 aninhos até 6 anos. E a gente tem que considerar a criança, às vezes, até um pouco mais, porque criança é criança até 12 anos. Então, os anos iniciais do ensino fundamental também seguem algumas características ainda da infância. Mas o meu foco no vídeo de hoje é que você aprenda como você pode fazer aí em casa ou explorar na sua sala de aula da educação infantil e ao mesmo tempo brincar e ensinar a ler e a escrever. Nós temos que despertar a criança a ler e escrever já logo na infância. Então vamos lá! Eu sou a Selma Cravo, você está no meu canal. Se inscreva se você não é inscrito. Também se inscreva no meu site selmacravo.com.br, que lá tem vários materiais para você fazer download e brincar com a sua criança em casa, tá ok? Vamos lá! A cada idade correspondem algumas características, certo? Tá, isso todo mundo conhece, certo? E o que tem a ver isso com alfabetização? Há uma polêmica, principalmente entre professores responsáveis pela infância, grandes pesquisadores também, sobre alfabetização na educação infantil. Vários congressos que eu participei, essa pergunta sempre vinha no final das palestras. Alfabetiza ou não na educação infantil? Então, é uma pergunta que tem uma resposta não tão assim exata. Não dá para eu dizer não alfabetiza ou alfabetiza. Eu, particularmente, Selma Cravo, educadora há mais de 40 anos, trabalhei muitos anos com educação infantil, muito mais do que outros níveis de ensino. Pela minha experiência e pelos meus estudos, eu digo, a alfabetização de forma sistemática só deve ocorrer no ensino fundamental. Mas a alfabetização como estímulo, como letramento, como meio em que a criança vive, que o mundo que ela vive hoje tem tudo escrito. Ela já tem contato com a leitura e a escrita desde que nasce. Então, não dá para dizermos que não alfabetizamos. Alfabetiza sim, só que num conceito de letramento. Aí que está toda a diferença, porque no conceito de letramento, nessa concepção, ela sugere que você trabalhe com a criança de forma lúdica e representativa, que a criança faça representações mentais, que ela saiba reconhecer em alguma coisa que está escrito uma informação. Como que nós vamos fazer isso então? De que forma? Vamos lá para as 3 dicas. Primeira dica que eu falo hoje para você é usar da característica da criança, dessa faixa etária. A partir de 3 anos, a criança já fala corretamente, já tem todos os conhecimentos de mundo ali, já tem uma autonomia muito grande para o brincar. Ela pega um carrinho, ela dá conta de ficar brincando com esse carrinho por um bom tempo. Então, ela já tem uma autonomia de querer fazer as brincadeiras dela. Aí você entra com o faz de conta, que já é característica da idade, e aí estimulando bastante o faz de conta para chamar a atenção desta criança para aquilo que você quer. Então, você entra com os livros. Por exemplo, vou dar uma ideia de faz de conta. A dica é faz de conta, né? A fantasia. Se eu entro com um livro e vou mostrando imagens para a criança, eu vou mostrar para ela aqui um mundo de imaginação onde ela está vendo. E ela pode explorar isso conversando com você. Perceba que as interações, que são também uma regra para a educação infantil acontecer com qualidade, é que sempre haja interação entre um adulto e a criança ou entre criança e criança.
sempre precisa haver interação, para ela colocar em jogo tudo que ela sabe, para ela perguntar, para ela provocar curiosidade, para ela querer saber. Então, se eu estou contando uma história para a criança, eu estou explorando o faz de conta para ela. E um faz de conta que é um mundo de imaginação e fantasia. Um mundo que eu posso, de repente, isto daqui, que é uma brincadeira, é um jogo que ela conhece, que ela brinca ali de rodar simplesmente, aí vira um grande prédio onde esse carro vai estacionar do lado. Ah, e esse prédio, ele tem um poder mágico, ele pode fazer vários formatos diferentes. Quando eu desenvolvo uma imagem a partir de um objeto, eu estou estimulando esse faz de conta, estou estimulando a brincadeira com a minha criança. É um fator importantíssimo para que ela queira compor textos, falar corretamente, expor tudo o que ela pensa, e isso são habilidades para a alfabetização, tá? Aí você deve estar pensando, mas a Selma está enrolando aí, ela não está falando de como escrever, ler, escrever. Sabe por quê? Porque para compor o processo da alfabetização de leitura e de escrita, eu preciso antes estar desenvolvendo algumas habilidades. A partir do faz de conta e das brincadeiras, então eu entro com aquilo que é fundamental, formar imagens, e aí eu entro com a escrita. Quando eu entro com imagens para a criança, eu posso entrar também com a escrita. Eu vou mostrar num livro aonde que está escrito aquilo que eu estou lendo. Então, eu indico sempre, leia um livro todo dia para a criança, só fará bem. Leia um livro todo dia. Então, você vai ler e vai apontar as palavras aqui do livro. Você vai mostrar que aqui você está tirando o que você está falando. Aí você já está também estimulando a leitura. Tem alguns livros, inclusive, que temos palavras bem grandes. Olha, então eu dou ênfase para algumas palavras para que ela saiba aonde está escrito e o que está escrito. Aí eu exploro um pouco mais. Nós temos uma brincadeira no nosso curso Alfabetizar Brincando que é muito legal. As crianças têm que fazer uma cabana em casa. E cabana é algo que eles curtem demais, porque a criança tem que se abaixar, ficar na altura dela para entrar embaixo de um lençol ou de um pano que você colocou ali no seu sofá, nas cadeiras, na própria mesa ou na cama dela. Então, cabana, toda criança adora. Eu chamo de cabana, outros podem chamar de casa, casinha ou outros nomes, depende da cultura de cada local. Mas a ideia é formar, fazer uma casinha, tá? E na porta a gente prega uma folha escrito ali, então cabana, tá? Ou a casa da Bianca, coloca o nome da cabana, aí você vai pregar na porta de entrada dessa casinha. Ali você escreveu, você fez ela ler junto com você, escreve com letra de forma maiúscula, tá? Curiosidade. Teve uma mãe que me perguntou assim, mas Selma, minha filha tem 4 anos e ela já está super interessada na leitura e na escrita. E olha, eu não indico que vocês ensinem letras. Eu quero mostrar aqui hoje como a gente pode explorar a infância e mostrando palavras para a criança, palavras contextualizadas. Como esse exemplo da cabana que eu acabei de dar. Se eu escrevo cabana, numa cabana, ela tem todo o sentido para a criança. A criança vai começar a entender que aquele nome é o nome da cabana. Então a mãe me falava, minha filha, eu faço como você está ensinando, eu mostro as palavras e tudo, mas é incrível, ela está super interessada em ler e ela vive me perguntando o que está escrito aqui nessa palavra, ou então ela pede para mim, mamãe, escreva isso para mim. Olha, quando a criança está pedindo para você escrever, o interesse dela está total.
Então, você não pode dizer para ela assim, não, não é a hora ainda, você nem entrou na primeira série, no primeiro ano. Você vai corresponder, então você vai proporcionar para ela a escrita. E nisso, você já está alfabetizando. Creia, já está ensinando ela a ler e escrever. Não precisa você pensar que é uma cartilha que vai ensinar, que é um método de sílabas que vai ensinar. Pelo contrário, você vai proporcionar que a característica da infância, do faz de conta, das imagens, fantasia, tá? Proporcionem, então, a interação necessária para ela se interessar, para despertar o interesse dela. Você vai trazer imagens. Segunda dica que eu dou, trazer imagens para ela e colocar a palavra junto. Então, através de livros, ou você pode imprimir algumas imagens ou aproveitar imagens que você tenha na sua casa, como um jogo, como objetos. Você pode escrever o nome nas coisas e mostrar para ela o nome. O nome da sua boneca, né? Essa boneca é a Mônica. Então, eu posso colocar o nome dela aqui, um papelzinho escrito Mônica e tudo certo. A criança não precisa você explicar mais nada. Não precisa explicar que Mônica começa com M, depois tem o O, depois o N. Não, você vai colocá-la em contato com o mundo letrado cada vez mais. Você está lá na sua cozinha fazendo um bolo, você aproveita as embalagens que estão na mesa e você pode mostrar algumas palavras para ela. É isso o conceito de letramento, você colocar ela em contato com esse mundo para alfabetização. Esse mundo todo que traz a concepção de letramento é para que a criança perceba a real função de existir escrita. Para que existe escrita? É a função social da nossa escrita que ela vai entender. Ela vai entender que para você pegar o pacote de maisena no armário, né? A gente fala maisena porque é a marca conhecida, mas não é marca. O amido de milho, você vai procurar e vai ler ali, olha, esse é o amido de milho, esse daqui é a farinha de trigo. Então, você tem como saber através da leitura. É isso que você vai mostrar para sua criança na educação infantil. E a terceira dica, que é valiosíssima, eu deixei por último, porque é uma dica assim de ouro mesmo, para você usar. Fala-se que a criança tem que aprender com o concreto. Você já ouviu falar isso? Coloque nos comentários aí para mim se você já ouviu isso. Com certeza você já ouviu falar assim. Primeiro a gente dá as coisas para a criança pegar, depois a gente dá para imaginar, tá? O concreto que é falado na teoria não é coisas assim palpáveis, não é nesse sentido da palavra concreto. Muitos professores se enganam com isso e pensam que para ensinar a criança falando a partir do concreto, que eu tenho que ensinar com concreto, eu tenho que colocar as coisas, os objetos na mão da criança para ela sentir e saber o que é. Não é isso. O que é concreto, então? Piaget é um grande pesquisador da infância, biólogo, e ele coloca como as crianças aprendem e como elas formam esse conceito e assimilam o conceito como verdade para ela, mesmo que seja um conceito temporariamente verdadeiro, porque depois ela derruba a hipótese. Tá, não vou aprofundar isso aqui, mas dizendo assim, a experiência da criança que é o concreto. Então, tem uma pesquisadora muito bacana que me ensinou isso, a Emília Cipriano. Gente, é fantástica essa mulher para falar da infância. E ela deu esse exemplo, olha, você põe um limão, pega metade de um limão, dá na mão de um bebê, né? Uma criança quando já está pegando e pondo tudo na boca, 10 meses, 11, um aninho, vamos dizer aí, uma criança de um aninho. Você dá um limão para ela, que ela nunca viu, ela vai pôr na boca
vai chupar e vai fazer uma careta horrível de azedo. Ela acabou de ter uma experiência com o limão, uma experiência que ela não gostou e que ela fez uma careta imensa. Aí, num outro momento, você vem e apresenta o limão de novo para ela. Sem pôr na boca, ela faz toda aquela careta. Você aproxima da boca dela e ela faz toda aquela careta de azedo, de azedo. O que é isso? Essa criança aprendeu que o limão é azedo. E ela aprendeu como? Pela experiência. O cérebro dela, a mente esperta, inteligência maravilhosa da criança, que é aberta para a aprendizagem, ela aprendeu pela experiência. Então, estou querendo dizer aqui para você que você tem que provocar diferentes experiências. Não estou mandando dar limão para as crianças, mas provocar diferentes experiências na vida da criança fará com que ela aprenda, assimila, saia da zona da dúvida, que é a zona de conforto, né? Como os teóricos falam, e construa um novo conhecimento. Vamos supor que esse mesmo bebê experimentasse, então, uma outra fruta bem doce e que ele gostasse, né? Aí, logo, ele fará uma ligação com aquela cor daquela fruta, com a textura da fruta, com o sabor que ela sentiu, que ela experimentou. Então, a experiência é o concreto que o cérebro precisa sentir. E aí, trazendo isto para o nosso tema de hoje, que a terceira dica é a experiência. Nós vamos proporcionar para a criança que ela tenha contato, que ela experimente várias situações com a nossa língua. Por exemplo, a música, a poesia, o trava-línguas. Eu indico muito o uso desses gêneros textuais para ensinar a criança a desenvolver a fala, a brincadeira, o canto, o ritmo, e com isso ela irá desenvolver a alfabetização de forma muito fácil. Então, parlenda. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro. Quando eu faço uma parlenda, eu exijo o ritmo na fala, eu estou trabalhando as rimas. E se eu pego essa parlenda e escrevo ela num papel e posso ler com a criança, ela já decorou, já sabe de cor e vai fazer a leitura simbólica daquela imagem. Por isso que eu coloquei a imagem como dicas. Porque a imagem é a imagem da letra também, é a imagem das palavras. Ela reconhece as imagens, as letras, pela ligação e sentido que essa letra tem na vida dela, pela experiência que ela viveu. Esse é o concreto. Por que ela reconhece a letra do nome dela? Porque o nome dela é o que ela escuta desde que nasceu. E ela já deve ter visto esse nome escrito muitas vezes. E eu tenho que escrever para ela o nome dela muitas vezes, sim. Mostrar para ela o nome dela. E quando eu mostro, eu já vou indicando a letra dela. Não preciso ficar ensinando cada letra. Mas a Mônica vai ter contato com o M de Mônica. E ela saberá dizer e reconhecer a letra dela onde ela vê. Onde ela enxergar essa letra, ela vai falar: mamãe, olha lá a minha letra. A criança na educação infantil, alfabetizada dessa forma, com essas 3 dicas, vou repetir lá: o faz de conta, a imagem, que na imagem eu estou trazendo também não só gravuras, objetos, mas a palavra, e a experiência. Experimentar é você proporcionar oportunidades ricas de prazer. Prazer. A criança, para experimentar com prazer, isso se chama brincar. Para fazer o faz de conta com prazer e com sentido, isso se chama brincar. Para fazer um trabalho com a imagem, isso se chama brincar. Por isso,
interações e brincadeiras são eixos norteadores do trabalho da educação infantil. Porque a brincadeira e o brincar infantil envolve essas 3 peculiaridades que eu trouxe aqui hoje para vocês. Existem outras, mas eu escolhi essas 3 para a gente refletir bem e você brincar com a criança explorando imagens, explorando experiências. Toda vez que a criança tem contato com algo novo e que ela quer saber como funciona, já viram como a criança é curiosa? Isso é maravilhoso. É essa curiosidade que leva ela a aprender, a proporcionar experiência para ela. E a fase das perguntas, então, os porquês. O porquê disso, porquê daquilo. Mamãe, mas por que isso? Por que isso é assim? Eu falo, mas isso é um cubo. Por que isso é um cubo? Como que é o nome disso? As perguntas não param. Não param. Eu tenho um netinho com 5 anos. Ele despertou para querer saber o nome das coisas agora e querer saber como escreve. Aí ele já vem com a caneta e papel muitas vezes para mim ali. Vovó, escreva isso para mim. Hoje de manhã ele quis que escrevesse piada. Agora ele entendeu que piada é quando ele fala algo e alguém dá risada. Aí ele quis que eu escrevesse, então, piadas. E ali ele pintou um quadrado bem grande, um retângulo bem grande, escrito piadas em cima, e ali era o espaço das piadas que ele ia desenhar. Olha só o conceito sendo formado a partir de uma experiência, porque ele falou algo que alguém riu, foi uma experiência, e que virou num aprendizado e até na escrita e expressa por imagens que seriam os desenhos. Então mistura tudo. E é essa misturança que é gostoso de ver acontecer na educação infantil. Na infância que ocorre os princípios básicos da alfabetização. Você não pode deixar passar esse momento da criança sem construir essa base, porque essa base da alfabetização propriamente dita, de forma sistemática que vai acontecer no ensino fundamental, ela é construída na infância. Então, quando a criança já está indo dos 5 para os 6 anos, muita coisa de alfabetização ela já construiu. Ela já tem conhecimento de muitas palavras, ela já vai ter encaminhado a consciência fonológica, que é o divisor de águas para escrever e para ler. Consciência fonológica é um tema que a gente ainda vai falar em outra live, outro vídeo, mas que é essencial para eu desenvolver o prazer da criança em ler e escrever, para que ela reconheça o som e saiba que do som que nós tiramos aquele símbolo, transferimos para o símbolo, para o papel, que escrevemos com letras. Para ela saber tudo isso, ela precisa construir uma base sólida, que vem do faz de conta, da imagem e da experiência vivida, que é a experiência concreta, como você já ouviu tanto falar, que é necessário durante a educação infantil. Fica aqui comigo, se você é professor, dá um curtir aqui nesse vídeo se você gostou, se inscreva no meu canal, vamos juntos, vamos divulgar todo esse conhecimento, todo esse conceito de alfabetização lúdica, brincante, que tem sentido para a criança e não é nada traumatizante, nada pesado, nada cansativo, pelo contrário, é brincante, alegre, descontraído, tá? Então se inscreva no meu canal também, selmacravo.com.br. Lá você vai encontrar vários materiais e brincadeiras, jogos, modelos para fazer download gratuitos. Acompanhe, divulgue e se inscreva agora. Um beijo!